Olá, meus amigos do meu canal Descomplicando a Bíblia, eu sou o Obadias Diogo e hoje eu estou trazendo o sexto vídeo da nossa série Anjos. E hoje nós vamos falar sobre as consequências do pecado nesse mundo, as coisas que aconteceram. E desde já eu convido a você a mandar esse vídeo para muita gente e dar aquele like maravilhoso que só você sabe dar. E vem comigo, curte a nossa vinheta. No nosso assunto, e a gente já começa falando sobre o juízo que acontece no Éden após o pecado do homem, porque Deus está procurando o ser humano e Adão está escondido atrás das árvores. Quando Deus pergunta para ele o que aconteceu para ele se esconder, ele disse que descobriu que estava nu e ele faz a primeira acusação. O primeiro problema do pecado é não assumir os seus erros. Ele diz: a mulher que você me deu da fruta e eu comi. Eva, por sua vez, colocou a culpa na serpente, mas aí começa os juízos e coisas naturais começam a acontecer. Lembra que eu disse a você que os anjos foram criados totalmente diferentes dos seres humanos? Os anjos foram criados de vento. Nós, seres humanos, fomos criados do pó da terra e também de vento, o fôlego de vida, o espírito que Deus nos deu. Por causa disso, a nossa consequência em relação ao pecado foi muito maior, porque como a terra foi amaldiçoada, nós que fomos feitos da terra, ficamos condenados a voltar a ela. E, naturalmente, o sopro, o espírito que Deus nos dá, que é apenas o fôlego de vida, volta para Deus. E começa então a inquirição, a serpente, Satanás, que estava do outro lado. Amigos, para que vocês tenham uma ideia, o grande problema entre Deus, entre Cristo e Satanás, era basicamente o ponto da adoração, quando ele desafia a Deus e diz que o seu governo, sua lei e seu caráter não presta. Ou seja, que Deus ele exige adoração, mas dá pouco aos seres humanos. O que Deus fala agora para a serpente, para Satanás, surpreendeu e assombrou o universo inteiro. Porque naquele momento era para Deus ter destruído o homem no mesmo momento. Mas acontece algo interessante, porque Deus exige que Adão traga um cordeiro. E Deus fez isso de propósito para poder provar o quanto o pecado é terrível, o quanto o pecado é traumático. O próprio Adão mata uma vítima, mata um cordeiro por causa dele. O primeiro ser estava sendo morto com seu sangue derramado. E aquilo causou uma impressão terrível para que Adão entendesse a malignidade do pecado. E com aquela pele Deus faz a roupa de Adão e Eva, e Deus agora institui a doutrina do cordeiro. Por outro lado, Satanás agora fica observando o que Deus diz para ele quando diz: olha, eu vou lhe ferir mortalmente na cabeça e você vai me ferir no calcanhar. Ou seja, Deus estava falando para ele, ou seja, na pessoa de Jesus Cristo que falava com ele, de que haveria um dia em que ele pagaria a culpa do ser humano. E faria isso não se disfarçando de homem, mas se tornando homem. E na carne ele destruiria Satanás. O universo ficou perplexo, porque o caráter de Deus, que é amor e justiça, Deus conseguiu balancear as duas coisas. Caráter, amor e justiça, que estava sendo representada no que Deus começava a provar para o ser humano. Então Deus se tornaria homem para poder salvar o ser humano, porque a nossa sentença era a morte eterna. Nós deixaríamos de existir, mas Deus se apaixonou e amou tanto o homem que entendeu que não poderia passar a eternidade sem a nossa presença, sem a nossa existência. E ele decide morrer por mim e por você. As consequências continuam vindo, porque Deus diz à mulher, diz ao homem primeiro que ele, para se sustentar, deveria trabalhar duro no solo, porque o solo não daria tão fácil o seu alimento. A mulher, ele diz que com dores ela teria seus filhos, e a consequência também é que o seu marido ia dominá-la. Mas a consequência maior disso, queridos, é que o ser humano, infelizmente, passou a não ver mais a Deus como ele via face a face. Porque Deus, na sua pureza, se aparecesse para o homem como sempre fez, o homem simplesmente se desintegraria. E Deus, na sua providência, ele faz algumas coisas.
Ele coloca uma cortina no mundo espiritual, nós não podemos mais ver, porque a partir daí haveria um grande conflito. E nós não sairíamos debaixo da nossa cama vendo o que estaria acontecendo ao nosso redor. Ao mesmo tempo, Deus impede que nós possamos ter acesso à árvore da vida, porque a árvore da vida era aquilo que mantinha o ser humano vivo. E tudo que Satanás queria era manter-nos vivos para sempre, unirmos em rebelião junto com ele e vivermos uma vida miserável de dor e tristeza para todo sempre. Deus então interviu, tirando o nosso direito à árvore da vida, e então passamos a ser mortais. Sabe, o que ele queria era fazer que nós se unisse aos seres humanos para que nós pudéssemos nos rebelar contra Deus. Mas Deus colocou uma inimizade entre o homem e o inimigo, e nós não somos amigos, nos arrependemos e não temos nada a ver com ele. Sabe o que é mais lindo nisso, queridos? É que Deus, na sua infinita misericórdia, ele que não está no tempo, que ele está fora dele, providenciou e viu que havia uma possibilidade de salvar a mim e a você, substituindo a vítima. O universo inteiro se espantou com um tremendo amor de Deus, da forma como ele tratou o pecado, da forma como ele resolver o problema do pecado. Sabe, esse é o amor de um Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte não é mais eterna para a gente, ela é apenas um sono, porque Deus já providenciou a minha salvação e a sua. Sabe, queridos, o homem foi expulso do Éden, mas isso foi só o início de tudo, porque o Éden será restaurado. Brevemente nós estaremos lá. Sabe, por mais que a terra esteja amaldiçoada, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e vai recolocar tudo aquilo que foi destruído. Que Deus abençoe você.